Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou resolver agora a prova do vestibular de medicina da Unicinos 2022/1. Nesse vídeo, eu vou resolver a primeira questão dessa prova, que foi a questão 26, e essa questão tratou de teoria dos conjuntos e cálculo de porcentagem. Bora lá? Uma cidade resolveu fazer uma campanha de prevenção de duas doenças X e Y. Foram realizados exames em 2.000 pessoas a fim de diagnosticar se tinham a doença X ou a Y. 13,5% tinham pelo menos uma das doenças, 6% tinham apenas a doença X e 4,5% apenas a doença Y. Com base nesse resultado, nós temos essas três proposições aqui. Sobre essas proposições acima, pode-se afirmar qual dessas alternativas. Pessoal, uma questão bem tranquila aqui que envolve teoria dos conjuntos. Perceba que ele está falando que essa cidade fez uma campanha para a prevenção dessas duas doenças e foram realizados exames em 2.000 pessoas. Então nós temos pessoas aqui, um grupo de pessoas que pode ter a doença X, um grupo de pessoas que pode ter a doença Y. Como é grupo, nós temos aqui conjunto de pessoas com a doença X e conjunto de pessoas com a doença Y. Então vamos marcar esses conjuntos. Primeiro, conjunto das pessoas que têm a doença X. Depois, conjunto das pessoas que têm a doença Y. Ele informou que foram realizados exames aqui em 2.000 pessoas. Portanto, o total de pessoas examinadas foram 2.000 pessoas. Foi informado que 13,5% desse número de pessoas tinham pelo menos uma dessas duas doenças. Ou tinha somente a doença X, ou tinha somente a doença Y, ou tinham as duas. Então, nós temos aqui 13,5%. E repare, 13,5% é o mesmo que fazer 13,5 sobre 100 desse total de pessoas examinadas, que é 2.000. Então, a gente precisa calcular 13,5% de 2.000. Aqui eu vou cancelar 2 zerinhos aqui com 2 zerinhos de cá. Então, vai ficar 13,5 vezes 20. Multiplicar 13,5 por 20 é só pegar 13,5, multiplicar por 2 e acrescentar um zerinho ao final. E 13,5 vezes 2 dá 27. Acrescentando um zero vai ficar 270 pessoas. Portanto, aqui nós temos 270 pessoas que têm pelo menos uma dessas duas doenças. Ou somente a doença X, ou somente a doença Y, ou as duas. Mas veja que ele falou que 6% desse número de pessoas examinadas, que são 2.000, tinham apenas a doença X. Portanto, nós temos aqui 6%, que é 6 sobre 100, desse total de pessoas examinadas, que é 2.000. Novamente, eu vou cancelar 2 zerinhos aqui com 2 zerinhos de cá. Então, vai ficar 6 vezes 20, 120. Então, nós temos que 6% desse total de pessoas tinham apenas a doença X. Portanto, 120 pessoas aqui tinham apenas a doença X. Apenas a doença X vai ficar aqui. Então, nós temos 120 pessoas que têm somente a doença X. Por outro lado, ele também informou que 4,5% desse total de pessoas tinham apenas a doença Y. 4,5% é 4,5 sobre 100 desse total de pessoas examinadas, que é 2.000. Cancelando 2 zerinhos aqui com 2 zerinhos, vai ficar 4,5 vezes 20. E 4,5 vezes 20, pessoal, mesmo que fazer 4,5 vezes 2 e acrescentar esse zerinho no final. 4,5 vezes 2 dá 9. Acrescentando um zero fica 90. Então, nós temos 90 pessoas aqui que tinham apenas a doença Y. Apenas a doença Y, somente a doença Y. Portanto, vai estar aqui 90 pessoas. Mas quantas pessoas que tinham as duas? Como nós temos aqui que 270 pessoas tinham pelo menos uma das duas doenças, então se eu pegar essas 270 pessoas, retirar essas 120 pessoas aqui que tinham apenas a doença X e retirar também essas 90 pessoas que tinham apenas a doença Y, isso aqui vai totalizar 60 pessoas. Essas 60 pessoas aqui são essas pessoas que tinham as duas doenças. E, de fato, verifique, se a gente somar essas 120 pessoas aqui que tinham somente a doença X, mais essas 60 que tinham as duas,
mais as 90 que tinham somente a doença Y, isso vai ter que totalizar 270 pessoas. Bom, mas por outro lado, perceba, nós temos 270 pessoas aqui que tinham pelo menos alguma dessas duas doenças. Como no total foram examinadas 2.000 pessoas, significa que nós vamos ter um grupo de pessoas aqui que não tem nenhuma dessas duas doenças. E quantas são essas pessoas? Basta pegar o total de pessoas examinadas, que é 2.000, retirar essas 270, que tem pelo menos uma dessas duas doenças, e isso aqui resulta em 1.730. Essas 1.730 pessoas são aquelas pessoas que não têm nenhuma dessas duas doenças. E agora a gente vai analisar as proposições aqui. A primeira diz que 3% das pessoas foram diagnosticadas com as duas doenças, com ambas as doenças. Então veja bem, 3% é o mesmo que fazer 3 sobre 100. Do total de pessoas que foram examinadas, que é 2.000. Posso cancelar 2 zerinho com 2 zerinho, fica 3 vezes 20, 60. De fato, 60 pessoas foram diagnosticadas com as duas doenças. Confira aí, ó. Então nós temos aqui, achamos que 3% do total de pessoas é 60, que corresponde ao número de pessoas que foram diagnosticadas com as duas doenças. Então essa primeira proposição, ela é verdadeira. Vamos para a segunda. 270 pessoas foram diagnosticadas com pelo menos uma das duas doenças. De fato, o número de pessoas que foi diagnosticada com pelo menos uma das duas doenças foram 270, portanto essa também é verdadeira. E finalmente a 3. 150 pessoas foram diagnosticadas com a doença Y. A doença Y são todas essas pessoas que estão aqui. E quantas são essas pessoas que estão aqui? 90 que foram diagnosticadas somente com a doença Y e mais 60 que foram diagnosticadas com as duas. 60 mais 90 realmente totaliza 150. Portanto, a proposição 3 também é verdadeira. Assim, qual dessas alternativas nós devemos marcar? As 3 estão corretas, portanto, a alternativa correta aqui, letra E, show de bola, uma questão bem tranquila, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!